Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Grandes saudações aos inscritos, aos amigos todos, obrigado pelo apoio. Me perdoem pelo espaçamento nos vídeos, estou resolvendo os problemas pessoais, que não quero perder muito tempo falando sobre isso e vamos adiante. Gente, de novo, né, enquanto eu ainda ver por aí as pessoas insistindo na questão de que Nibiru está chegando e como eu concordo com aquela premissa do David Parceriza, né, que ele comentou que enquanto alguns vão lançando essa notícia, né, insistindo que Nibiru está chegando, o problema é que pessoas que não vão atrás de estudar realmente a origem de Nibiru, de estudar os livros de Zecharia Sitchin e ficam só indo atrás do que os outros falam, sem pesquisar por conta própria, um pouco mais a fundo o que tem de verdade nisso ou não, né, muita gente, por desconhecer as informações e algumas delas que eu vou trazer aqui mais para vocês hoje, né, para nós ir botando uma pedra em cima desse assunto de vez, por causa que tem muita gente apavorada, tem gente me escrevendo dizendo que tá perdendo sono, que tá com pesadelo, que tá entrando em depressão. Cara, isso é um absurdo, gente, não pode. Então aqui, ó, eu já fiz vários vídeos explicando, mostrando as teses que falam, né, Nibiru aparece 17 vezes apenas. 17 vezes nos textos originais, segundo as interpretações de outros linguistas das placas sumérias, além do Zecharia Sitchin, né? Só que nos livros do Zecharia Sitchin, o nome Nibiru aparece uma cacetada de vezes. Muito mais do que essas 17 vezes, né? E essas 17 vezes que Nibiru aparece como Nerberu, ou uma coisa parecida assim. A atribuição, segundo a interpretação dos textos feitos pelos outros caras, nem é ao planeta dos Anunnakis, né? Essa palavra aparece fazendo referência a outros astros. E talvez, gente, agora que eu falei astros, talvez Nibiru nem seja um nome próprio. Talvez Nibiru, ou seja, parece que é realmente o que o pessoal tá... Me perdoem, gente, eu tô bem rouco, viu? Tem a questão do que quando eles mencionam Nibiru, né, ele é relacionado a astros diferentes. Então Nibiru pode ser, como a gente fala assim, ó, planeta Terra, planeta Vênus, planeta Marte, né? O Nibiru pode ser um sinônimo de planeta, ou seja, um nome atribuído a uma coisa, mas não um nome próprio dessa coisa. Entendeu? Como tu chama um objeto de carro, mas esse carro pode ser um Volkswagen, pode ser um Ford, pode ser... Tu entende? Então parece que Nibiru aparece nesse contexto. Por que isso? Porque às vezes ele faz referência a Vênus, às vezes a mesma palavra faz referência à estrela polar, né, e outras coisas mais lá. Então eles estão descartando essa possibilidade de que o nome Nibiru seja dado ao planeta dos Anunnaki, mas também já falei aqui, já vou trazer as informações novas, né? Mas para quem está chegando pela primeira vez e vendo isso pela primeira vez. Além disso, o que consta nas escrituras é que o planeta de origem de Nibiru seria o planeta Duco, que fica lá na constelação de Orion. Não, desculpa, me perdoem, das Pleiades, tá? Na verdade, eles são pleiadianos. Eu até comentei no outro vídeo que quando a gente fala, os pleiadianos... Cara, tem muita coisa nas Pleiades ali, né? É quase que nem tu dizer os terráqueos. Os terráqueos chineses são iguais aos japoneses, que são iguais aos brasileiros, que são iguais aos indianos. Tu entende? Claro, somos todos humanos, mas olha a complexidade de culturas diferentes e coisa e tal. Então tu imagina entre planetas diferentes, entre orbes diferentes, que tem vários, né, nas Pleiades lá. Então tem pleiadiano de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é raça, de tudo quanto é intenção diferenciada em relação aos humanos da Terra. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Então, salvo que a gente já descobriu que essa parada aí não tá batendo do nome de Nibiru, né? Talvez Nibiru fosse dado o nome da nave, talvez, aí é uma possibilidade, né? Mas de qualquer forma, os outros linguistas que acessaram as plaquetas sumérias de escrita cuneiforme e que fizeram as traduções, cara, os que tiveram acesso não concordam com o Zecharia Sitchin. Ele é o único a colocar as coisas como ele coloca. O que não quer dizer também que tudo que o Zecharia Sitchin escreveu é uma mentira, né? Até alguns que defendem ele estão falando que o fato de ele ter acrescentado algumas coisas foi uma forçação de barra, digamos assim, né? Desculpa... das pessoas que estavam, digamos assim, coordenando ou patrocinando e que tinham interesses que ele fizesse aquela obra lá,
né, para que ele moldasse aquela história de acordo com os interesses dos caras. Então, assim, ó, não fala em nenhum momento nos livros da Zachariah Sitchin que os Anunnakis são reptilianos, né? Isso não bate com a realidade pelos outros estudos que nós estamos fazendo. E eles dizem que fizeram a nossa imagem semelhante a eles, né? E isso é uma mentira também, por causa que os humanos não foram feitos por eles. Eles tiveram uma espécie de upgrade, assim, né? Num planeta que estava num plano de desenvolvimento da raça humana que estava existindo na Terra. Os Anunnaki já estavam aqui, já tinham uma logística, digamos assim, uma infraestrutura, e eles foram convidados, segundo outras histórias contam aí, né? Eles foram convidados a continuar o projeto humano na Terra pelas condições que eles tinham já de instalações já instaladas no planeta Terra e tal. Então eles foram convidados a continuar o plano. Como eles foram convidados a continuar o plano, claro que eles tentaram puxar a brasa para eles, para os seus interesses. Então eles aproveitaram para fazer os escravos para eles e aproveitaram também para colocar o DNA deles na nossa cadeia de DNA. A gente recebeu uma porção de DNA deles. E, gente, o grande problema, né, a grande armadilha que a gente caiu como raça humana foi justamente quando, né, de alguma forma, esse foi o grande erro na minha interpretação que eu tenho agora, que foi a permissão, né, daqueles que coordenavam o planeta, que coordenavam o plano de desenvolvimento da raça humana no planeta Terra, permitir que os Anunnakis colocassem a semente deles, colocassem o DNA deles, entendeu? Por quê? Porque o ser humano, ele era um ser muito mais complexo de origem da fonte divina. Ou seja, nós tínhamos todas aquelas habilidades que os próprios reptilianos não tinham, da glândula pineal, da gente conseguir se comunicar por telepatia, de tu conseguir se teletransportar, de conseguir todas essas coisas que dizem que no futuro, quando a gente conseguir ativar toda a nossa cadeia de DNA, a gente vai conseguir fazer. Então esse foi o grande problema, né? Eles limitaram, eles tolheram as nossas capacidades psíquicas, né? Justamente para a gente nunca conseguir perceber o todo, nunca conseguir, eles conseguiram fechar a gente dentro do corpo carnal, dentro do corpo matéria aqui, e eles foram abafando o nosso espírito como se o nosso corpo fosse uma cadeia. E a gente não consegue mais sair dele, não consegue mais ter a visão do todo, né? E isso permitiu que nós fôssemos doutrinados e escravizados até o momento de hoje. Então, gente, agora eu quero dar mais uma prova, né, de que... Agora olha como começa a ficar interessante isso, e quando a gente traz os argumentos, a gente busca realmente dar embasamento e a condição de que a própria pessoa que está nos assistindo aqui vá tirar as suas dúvidas, né, vá fazer os seus cálculos para chegar nas conclusões que nós fizemos. Por exemplo, eu li um livro maravilhoso, que aliás eu vou recomendar para vocês, tá? Já vou dar mais detalhes do livro depois e vou deixar o linkzinho ali na descrição, ou pelo menos o endereço para vocês acessarem e adquirirem esse livro. E eu fico muito confortável em fazer propaganda deste livro por causa que ele é gratuito, então ninguém vai poder me acusar de estar fazendo merchandising com fins econômicos ou lucrativos, né? Então agora vai ficar mais evidente que o que a gente quer realmente, de fato, e o grande objetivo do nosso canal é que a informação chegue às pessoas. Principalmente esse tipo de informação que consegue aliviar esse peso do coração das pessoas que estão acreditando nesse povo que está insistindo em bater, dizendo Nibiru tá chegando, Nibiru tá chegando. Não, gente. Pelo próprio Zachariah Sitchin. Eu já falei que eu nem acredito na existência de Nibiru. Ainda que Nibiru existisse, não seria agora. Porque pelos cálculos do próprio Zachariah Sitchin, pela própria história relatada pelo Zachariah Sitchin, e eu vou mostrar todos os cálculos para vocês agora, para nós matar de vez. O negócio é tu matar a cobra e mostrar o pau mesmo, dizer, ó, cara, tá aqui os argumentos, estão as contas aqui. Então se alguém vier dizer, isso é mentira, não sei o quê, que façam os cálculos. Vai lá, abre os livros do Zachariah Sitchin lá, né, vocês podem pegar lá Memórias de um Deus Extraterrestre, que é o livro de Enki,
Enki, né, o livro de Enki, e vocês vão e peguem as datas que são colocadas, e eu vou expor essas datas para vocês, e nós vamos fazer os cálculos, e nós vamos tirar de vez essa questão assim, ó, que ainda que a questão de Nibiru, que eu já coloquei aqui, que foi inventado por Zecharia Sitchin, como o planeta dos Anunnaki, com essa órbita de 3.600 anos, que é conhecido como o Shar, né? O Shar é o período de tempo de 3.600 anos, que seria o tempo que o Nibiru levaria para dar uma volta ao redor do Sol, da mesma forma como nós contamos o nosso ano, né? Então esse ano que equivale a 3.600 anos nosso, é chamado de Shar pelos Anunnaki, e aparece muito, né, no terceiro Shar, no quarto Shar, e nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, gente. Então aqui, ó, vamos lá. Ok? Então as pessoas dizendo que Nibiru está chegando, né? Ainda que existisse, o que a gente já mostrou que essa história de Nibiru é falsa, mas pelos próprios cálculos de Zecharia Sitchin, gente, que eu fiz aqui, ó, e já vou mostrar para vocês, vamos partir do seguinte ponto, né? Um dos relatos que está nos próprios livros de Zecharia Sitchin, né, e que falam de tempo, e é justamente quando ele menciona os fatos do livro, datando eles, é que ele dá para nós a possibilidade de fazer os cálculos, ok? E ele deu duas referências aqui, que a gente vai fazer dois cálculos diferentes, e vocês vão ver que nenhum dos cálculos estaria colocado ou melhor, diria nesses cálculos que Nibiru estaria chegando aqui. Os dois cálculos com uma diferença de 500 e poucos anos em cada um deles, ainda assim vai levar, ó, ainda que existisse, se ele tivesse para chegar ia demorar, mas muito tempo ainda, e eu vou mostrar para vocês, ok? Uma das referências da passagem de Nibiru, que é relatada pelo Zecharia Sitchin no seu livro, é que em 3760 AC, meu amigo, tá aí com a canetinha, ou abre no teu próprio computador ali, ó, abre a calculadora do ladinho, no cantinho ali, ó, e eu vou te passando os dados e tu vai fazendo as contas para tu ver se bate aqui comigo, né? Aí depois, se tu quiser considerar as origens, ou melhor, verificar as origens dos números que nós estamos aqui segundo as datas colocadas pelo Zecharia Sitchin, eu sugiro que façam isso para vocês corroborarem e terem certeza e espalharem e divulgarem isso que está sendo falado aqui. Isso vai aliviar a tensão e o coração de muita gente que está desesperada com essa história, que é uma mentira, gente. Então, pô, eu como buscador da verdade, eu tô de saco cheio, eu queria mais falar Nibiru, mas vendo isso eu não consigo ficar calado. E eu tenho que trazer mais e mais provas, né, de que não tem Nibiru porra nenhuma aí, gente. Depois a gente vai falar até de uma outra coisa, que seria o planeta X, que estaria deslocando, né, o nosso próprio Sol, fazendo um pequeno deslocamento do nosso próprio Sol, e que isso poderia gerar aquela famosa mudança dos polos da Terra, né, mas aí é outro papo. Não tem nada a ver com o Nibiru como está sendo colocado. Então vamos lá. Na história de Zecharia Sitchin, quando, né, pegaram a calculadora, ó, em 3760 a.C., né, teria passado o Nibiru por aqui por causa que foi a visita do Anu, rei Anu, pai de Enki e de Enlil. Não vou me ater nessa história, vamos lá estudar a história do Anunnaki lá. Então, quando Anu vem visitar a Terra, isso acontece em 3760. Se nós for pegar e tirar 3.760, desculpa, se nós for tirar o Shar, que é o ano Anunnaki, né, de 3.600, então tu pega 3.760 e tira 3.600, vai sobrar 160, matemática pura. Então, a segunda passagem, a primeira passagem de Nibiru depois da visita de Anu, que foi aproveitando que Nibiru estaria chegando aqui, né? Daí ele não precisa vir lá dos confins do universo, já que Nibiru tá passando pertinho da Terra, dá um pulinho de Nibiru na Terra, fica mais fácil, né, gente? Então essa é a proposta do autor, nesse caso. Então, aqui nós vamos ter 160 a.C. Então ele passa, quando o Anu chega, 3.760, Nibiru dá mais uma volta de 3.600 anos, um Shar, né, medida de tempo deles, e ele vai chegar de novo em 160 anos antes de Cristo. 160 anos antes de Cristo, Nibiru passou de novo. Então nós vamos ter que pegar esses 160, acrescentar mais um Shar, que é 3.600 anos, e isso vai dar quanto, gente? Vai dar 3.440 DC.
Concordam? A tua calculadora concorda comigo aí? Ou ela discorda de mim, dos meus cálculos que eu estou fazendo aqui, que não são cálculos meus, são cálculos do Duarte Miguel, que é o autor desse livro maravilhoso, eu já vou falar um pouquinho dele. Então, gente, 3.440 depois de Cristo. Nós estamos em 2019 para 3.440. Eu acho que ninguém que está vivo agora vendo esse vídeo vai estar aqui para presenciar a chegada de Nibiru. Ok, gente? 3.440 anos. Façam vocês as contas agora do ano que nós estamos até 3.440 anos para vocês verem quanto tempo vai chegar. 1.100 e poucos anos, tô fazendo de cabeça aqui rapidinho, devia ter feito, mas nem fiz. Deixa já exercício pra vocês aí. Ou seja, cara, não tem nenhum Nibiru chegando aí, não tem. Faltaria mais de 1000 anos pra Nibiru chegar. Então se tu tá preocupado com o Nibiru, cara, estuda isso aqui e tira de uma vez por toda essa porra da cabeça, velho. Entendeu? Não tenham mais medo de Nibiru. E ainda estou falando na hipótese que Nibiru nem existe, porque estou falando que Nibiru não existe. É uma invenção do Zecharia Sitchin. Ele pegou o nome que estava lá e disse que era para usar no NAC, vir para cá. É tudo uma mentira, gente. Não bate. E ainda que fosse verdade pelos cálculos propostos por eles, não estaria chegando agora. Então o que o pessoal está botando aí que é Nibiru chegando, não é. Então, vamos supor, é verdade e está vindo. Ok, está vindo, mas vai chegar em 3.440. Tu vai te preocupar com isso? Eu acho que tem coisa mais prioritária, né? Mais rápida para te preocupar, né, gente? Então vamos lá. Agora eu vou dar um outro cálculo, uma outra referência que ainda que essa aqui não estivesse certa, né? Tem uma outra referência que é possível de fazer um cálculo, ok? É aquilo que também é narrado na história de Nibiru como o grande ciclo solar, eclipse, o grande eclipse solar que Nibiru causou na Terra, tá? A data desse eclipse solar, ele seria em 19 de 5 de 556 a.C. Então, veja que dos 160 a.C. nós ganhamos quase 400 anos puxando para trás ali, né? Então, agora olha que interessante isso. O ciclo de 3.600 anos pela translação, né, de Nibiru em relação ao Sol, olha que interessante, pontuando o início do calendário nipuriano, que é o calendário judaico, né? E daí para frente e daí para trás, né? Ou seja, desse ponto, tanto para frente como retrocedendo, ele bate certinho com a época do dilúvio, que seria em 10.960 antes de Cristo, ok? Então, pessoal, sempre com a referência do Shar de 3.600 anos, é só tu pegar os dados que nós estamos dando agora e fazer a conta a cada 3.600 anos. Vai somando 3.600, vai tendo os Shar, né, os Shars à época. Então assim, ó, o primeiro Shar, ele é de 10.960 a.C. a 7.360 a.C. O segundo Shar, o segundo período de 3.600 anos, ele vai de 7.360 a.C. a 7.360 a.C. a 3.760 a.C. O terceiro Shar, ele seria de 3.760 que é esse que nós estamos se referindo agora, né? Que teria sido no terceiro Shar ali a visita do Anu, né? Então ele vai de 3.760 a 160 a.C., que foi a primeira conta que nós fizemos. E o quarto Shar, ele iria de 160 depois de Cristo até 3.440, na possível próxima passagem de Nibiru, como nós falamos, muito longe de 2019, que é o ano que nós estamos. Pois bem, agora referindo-se ao segundo cálculo, né? Então, se nós pegar a data referida por Zecharia Sitchin do eclipse se causou um eclipse é porque ele estava próximo, ele estava entre o Sol e a Terra. Né, se ele bloqueou a luz do Sol e fez eclipse na Terra é porque ele estava aqui nas redondezas, né, no nosso canto do universo, digamos assim. E se isso aconteceu em 556, que é a data que eu falei antes para vocês, né, que está relatada lá, 19 de 5 de 556, esse eclipse, se tu for colocar o Shar, né, baseado nessa conta, ainda assim, né, Nibiru só chegaria, pode colocar ali, os 556 mais os 3.600 do Shar, vai dar 2.488. Né? Então a próxima passagem seria 2.488. Ainda assim, ainda reduzindo esses quase 500 anos de diferença,
ele chegaria em 2488. 2019 para 2488 anos, nós temos aí uns 460 anos pela frente, mais ou menos. Né? Que seria a segunda hipótese. Então, gente, assim, ó, né? E não é o Luciano que está falando, e nem o próprio Duarte que está falando aqui, né? O que o Duarte está falando nesse livro? Ele também, isso que eu achei maravilhoso, esse escritor, o Duarte Miguel, ele praticamente não opina, ele coloca uma opinião, às vezes, dele, pessoal, de forma muito sutil e tal, né? Mas nunca de forma a induzir. O que ele joga é dados e informações. E agora, falando desse livro maravilhoso dele, gente, a questão é, eu vou deixar o nome do livro aqui, tá? É, cara, legal demais. Eu terminei de ler ele anteontem, eu acho. E esse cara, esse Duarte, ele fez um trabalho maravilhoso porque ele pegou assim, ó, a gente, né, quando começa a estudar essa questão aí, a gente vai lá e estuda, por exemplo, só um exemplo para vocês aqui, ó, a mitologia egípcia, por exemplo, a história egípcia, né? Um cara desce da Grécia, né, um grego chamado Menito, eu até já vi outros nomes para esse mesmo personagem, mas daí como eu não sei qual que é o certo, que eu só vi escrito, nunca vi ninguém falando, né, eu vou adequar o Menito. Mas já vi Manito também, outros nomes, enfim. Esse Menito era um grego que ele desce da Grécia para o Egito para estudar a história egípcia, né? O calendário gregoriano naquela época já estava estipulado, né? E eles acreditavam que o mundo começava ali 5.000, 6.000 anos, não me lembro direito, antes daquela época ali. Era só aquilo ali o início do mundo. Então qualquer história que datasse antes daquilo ali, para eles era considerada folclore. Então esse Menito desce, estuda toda a história egípcia, né? E tudo que ele anota do Zep-Tep, né? Que o Zep-Tep é chamado como o primeiro tempo, como não se enquadravam aqueles relatos dos reis que governaram por 26.000 anos, por 32.000 anos, por não sei o quê, como essas datas não fechavam com o calendário gregoriano, tudo aquilo ali antes do Zep-Tep, no caso, né? Ou melhor, sobre o Zep-Tep, que seria o primeiro tempo que eles dizem, foi apagado, foi considerado folclore, entendeu? Então todos os egiptólogos se basearam nesse estudo primordial do Menito, né? E acabavam ignorando, né? Por indução do próprio Menito, né? De que a história do Zep-Tep seria folclore, não, né? Ela não poderia se enquadrar na história. E a gente sabe hoje que isso não é uma realidade. A gente sabe dos reis que realmente tiveram lá, que governaram por milênios e coisa e tal, né? Então a gente começa a entender. Então todos os egiptólogos, né, se baseavam no Menito, que era um estudo errôneo, logo todos eles saíram escrevendo suas teses, coisa e tal, em cima de um princípio errado. Então logo tudo se desmorona, né? E parece que foi o Menes foi o primeiro faraó vivo, humano, no caso, né? Então eles pegaram a história do Egito e fizeram a partir desse faraó e todos os outros governantes que vieram antes, que é a história mais importante e que bate com toda a história dos Anunnaki, foi simplesmente considerada folclore. E aí nós temos um cidadão maravilhoso que nem esse Duarte Miguel, e ele faz todos esses estudos, e quando a gente começa a estudar sobre a ufologia e a origem da humanidade, a gente tem que acabar estudando diversas culturas, de onde tem todos os povos, o que diziam essas povos, o que contavam os índios Hopi, o que contavam as tribos não sei o que contavam os povos não sei da onde, porque muito exemplo é muita coisa, né? Agora o mais interessante é que quando tu começa a pegar todos esses relatos desses povos antigos, que até há pouco tempo era considerado tudo folclore, tudo invenção, tu começa a perceber que todos contam uma história muito semelhante, independente, principalmente em relação ao dilúvio, né? Mas todos os outros, né? Todos os outros fatos também contados sobre a própria história do planeta Terra, da civilização humana, né? E, gente, o mais interessante é que as histórias são muito parecidas, mudam o nome dos deuses, né, e tal, e aí a gente lembra da própria Torre de Babel, do famoso desçamos e confundamos, né? Aliás, gente, já que eu falei no famoso desçamos e confundamos, né, quando os deuses resolveram descer para
bagunçar a Torre de Babel, que quando a gente percebe que a história bíblica é meio folclórica, meio romântica, né? Quando tu vai estudar a história dos Anunnakis e tu estuda a Torre de Babel de Marduk, tu entende o verdadeiro intento dele, que não era uma torre para chegar nos céus, coisa e tal. O próprio Marduk era filho de Enki, então ele era uma deidade também, o deus Marduk, entendeu? E só que ele estava confinado na Terra e ele queria sair daqui, ele queria criar um portal para ele poder voltar para o planeta de origem dele, que é Nibiru, porque lá em Nibiru eles tinham todas as coisas que não tinham no planeta Terra e que ele sentia falta. Mais ou menos isso a grosso modo, tá, gente? E, enfim, então ele estava revoltado que ele tinha perdido os domínios aqui, também é uma história longa lá que tem que ir lá ver os livros, tá? Então, gente, como os deuses resolveram naquele ponto bagunçar tudo, confundir tudo, eles disseram: desçamos e confundamos, daremos nomes diferentes aos mesmos deuses, de forma que os caras vão brigar dizendo meu Deus é melhor que o teu, não, o meu Deus é melhor que o teu, e estavam se referindo às mesmas entidades. Então isso gerou uma confusão que se perpetua até hoje, entendeu? E em contraponto a este desçamos e confundamos, vem o nosso querido Duarte Miguel. E o que o Duarte Miguel faz? Ele faz uma proposta tipo: subamos e esclareçamos. Porque daquele ponto em diante, tudo que foi confundido, dividido em nações diferentes, com línguas diferentes, com nomes de deuses diferentes, vem o Miguel, esse Duarte Miguel, e faz uma remontagem. Por exemplo, alguém foi lá e espalhou as peças do quebra-cabeça todo, né? E o Miguel, que nosso querido amigo Duarte Miguel ali, escritor, eu não conheço o cara, aliás, né, desculpa, nosso querido escritor Duarte Miguel, o cara vem ali e remonta esse quebra-cabeça. Entendeu? Parece que, olha, então, nesse ponto, o que era conhecido como Deus tal passou a ter um nome tal na cultura hindu ou na cultura em maia. Então, quem eram os deuses Kukulkan, Quetzalcoatl, aqueles nomes esquisitos dos deuses da América Central aqui e tal, e ele vai ligando tudo aos Nibirus. Não, olha, esse era o Enki, esse era o Marduk também é o deus Ra, também é Amun, né? Então, então é muito bom pra gente começar a ter essa ligação, né, de quem eram os personagens. Às vezes tu vê vários personagens com nomes diferentes e tu acha que cada um tem uma história. Não, e às vezes são as mesmas pessoas, cara. Então, quando tu vai tendo esse tipo de informação, tu consegue juntar as coisas com mais facilidade. Então, o trabalho deste Duarte Miguel foi fantástico. Outra coisa maravilhosa é que a quantidade de informação que tem nesse livro, para começar, ele faz um apêndice, né, no final do livro, assim, e ele coloca da onde ele tirou as informações, todas as fontes de qualquer coisa que foi citada no livro, está lá a origem da fonte, da onde ele tirou, para que se o leitor quiser consultar com suas próprias bases. Esse cara no livro, além dessas maravilhas que ele fala da origem da humanidade, ele vai adiante, ele também fala muito sobre essa questão da teoria de conspiração, que a gente sabe que não é teoria, que está acontecendo, né, realmente, de fato, aí esse controle da humanidade com a sua agenda e coisa e tal. Ele também dá uma boa pincelada sobre isso de uma forma mais atualizada. E, cara, é assim, ó, ele disponibiliza uma lista, né, um cronograma, digamos assim, com todos os presidentes americanos, né? Ele faz também uma relação de tempo com todos os principais fatos bíblicos. Moisés nasceu em tal, Abraão nasceu em tal, Isaac nasceu em tal, Moisés morreu em tal época. Ou seja, para quem não é muito conhecedor da Bíblia, mas tu quer ter os focos principais justamente para enquadrar as coisas nessa linha de tempo, que é uma outra coisa maravilhosa que esse cara faz no livro. Ele faz uma linha de tempo, né? E ele vai enquadrando as culturas, os fatos e os acontecimentos nessa linha de tempo. Então, enquanto a gente estuda, olha, no Egito, nessa época, estava acontecendo isso. Paralelamente, na América do Sul, nessa mesma época, acontecia isso. Então, tu tem uma outra situação. A gente vai se situando temporalmente, né, nessas questões e que fica muito mais completo. Agora, por outro lado também, se tu nunca leu nada, se tu não leu Zecharia Sitchin, se tu não leu a história da Suméria, se tu não leu a história do Egito,
se tu não leu a história da Segunda Guerra Mundial, de Hitler, dos nazistas, cara, aí realmente vai ficar bem difícil tu compreender esse livro. Então todas essas outras leituras, esses outros conhecimentos básicos que nós temos, eles seriam um pré-requisito para a compreensão deste livro, que ele é bem detalhado, gente, viu? Então todos os presidentes americanos, todos os faraós é ótimo, né? Todos os faraós do Egito, cada um com o seu tempo de mandato. Cara, é informação que não acaba mais. Ele traz informações também de astrologia, de astronomia, a diferença entre astrologia e astronomia. Ele coloca os mapas estelares, ele coloca um monte de endereço que tu pode ir no Google Sky Map, coisa e tal, para tu mapear. Ele te dá aplicativos né, que tu pode instalar no teu celular para tu entender as constelações. Cara, sinceramente, de todos os trabalhos de livros que eu tenho lido ultimamente sobre esse assunto, eu achei essa uma das obras mais completas. Né? Ele pegou um pouco de cada coisa, de todas as histórias, de tudo que se relaciona a essa grande salada de questões que é a questão OVNI, né? Que influencia tudo, desde a nossa economia, a nossa política, a nossa filosofia de vida, a nossa religião, a nossa origem. É extremamente complexo, né? Então é muito importante. Então ele pega todas essas informações e ele consegue genialmente, gente, ser detalhista sem ser prolixo, que é uma coisa que eu não consigo fazer. Quando eu vou ser detalhista, eu acabo sendo prolixo. O cara é fera. Ele consegue ser detalhista sem ser prolixo. E ele vai diretamente nos pontos que são os mais relevantes para o contexto. Então, para que todos que acompanham o meu canal já há bastante tempo e que já conseguiram pelo menos pegar uma boa parte desses 250 programas que nós temos aqui, né, eu acho que já estão prontos para ler esse livro, porque se a pessoa mais ou menos conseguiu adquirir o conhecimento que eu tenho neste momento, que me fez ter uma compreensão sobre esse livro, que ainda tenho muito que aprender, gente, sem sombra de dúvida, né? Sempre. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe nada, né? Mas se alguém tem mais ou menos o mesmo nível de conhecimento que tudo que eu sei praticamente eu já tentei expor nos meus vídeos. Então quem acompanhou todos os vídeos está mais ou menos o mesmo nível de conhecimento que eu. Esse livro vai ser maravilhoso. Vai ajudar a tu te situar nas épocas, vai ajudar a tu ter um entendimento das mesmas pessoas, né, de nomes diferentes, de culturas diferentes, mas se atribuem aos mesmos personagens. Então, maravilhoso, recomendo, gente, livro com essa quantidade de informação, de graça, para quem está querendo se inteirar mais sobre esse assunto todo, é imperdível, né? O livro lançado aí agora recente, janeiro, mês passado aí, gente, 2019. Então, tá aí o toque, vou deixar aqui como vocês podem adquirir esse livro, né, gratuitamente, lembrando. Outra prova de que a questão do autor é extremamente altruísta, porque um trabalho de pesquisa, gente, que tem para fazer um livro como ele fez, com todos os dados como ele colocou, é uma coisa que é muita responsabilidade, é muita revisão de texto, é muito cálculo, né? E muita pesquisa, gente. Isso demanda tempo, escrever tudo isso, organizar tudo isso, e o cara vai lá e disponibiliza de graça. Então isso é de um altruísmo. Esse cara, não conheço ele, mas ele deve ser fantástico como pessoa. Eu já sou fã dele. Duarte Miguel é o autor do livro. E o nome esqueci, mas porque eu li todo o livro e não fiquei me atendo ao nome. E o nome é dado a um conjunto de rochas, alguns monólitos, né, que da onde parte toda a história do livro dele. Fantástico, imperdível.